Olha, gente, morreu hoje em Porto Velho o radialista, advogado e ex-deputado Maurício Calisto. Há poucos dias de completar 70 anos, ele estava em tratamento renal e teve falência múltipla dos órgãos. A morte do advogado, jornalista e empresário Maurício Calisto foi confirmada hoje pela manhã num hospital particular de Porto Velho. Ele foi socorrido depois de passar mal porque vinha tratando de uma doença renal, mas segundo a família, nada relacionado a câncer, como vinha sendo divulgado. O problema se agravou nos últimos 2 meses e Maurício Calisto vinha fazendo hemodiálise. Começou com um problema renal que foi se agravando, evoluiu para que ele precisasse fazer hemodiálise e o corpo foi se abatendo, né? E ele teve uma outra complicação no coração, um entupimento de uma das veias e a equipe médica achou por bem não operá-lo, né? Do problema do coração em função da debilitação orgânica dele, né? O médico queria que ele equilibrasse as funções orgânicas do organismo todo, para que ele fosse para uma cirurgia com uma condição estável, né, para poder se recuperar. Mas, infelizmente, ele vinha fazendo hemodiálise e não conseguiu evoluir para chegar ao ponto de ter uma regularidade para poder operar. Infelizmente, ele veio a falecer nessa segunda-feira mesmo. Há 10 anos, no estúdio da Rádio Rondônia, esse era o local usado pelo jornalista Maurício Calisto para apresentar o Hora do Povo. Então, há 2 semanas aproximadamente, ele teve que ser substituído por causa dos problemas de saúde pelo historiador Francisco Matias. A direção da Rádio Rondônia anunciou a morte do jornalista durante o horário do programa, ao meio-dia. Ele era um amigo muito querido, uma pessoa com uma habilidade, com uma simpatia no saber conduzir. E como jornalista e como apresentador do programa Hora do Povo, sempre conduziu o programa com muita maestria, né? Ele era muito respeitado, ele fazia o que a gente chama de o bom jornalismo, né? As pessoas tinham orgulho de vir participar com ele, porque sabia que não era uma promoção pessoal, nem uma promoção pública de nada. Ele buscava respostas do que acontecia no Estado, né? E o bem informar, ou o bom informar. Então, a Rádio Rondônia como um todo o sistema, hoje ele está triste. Nós não esperávamos, mesmo com toda a dificuldade que a gente já sabia que estava o caminho dele, né, no tratar do caminho de saúde, mas nós esperávamos que ele superasse. O último entrevistado por Maurício Calisto foi o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho. Um grande jornalista, uma pessoa apaziguadora, uma pessoa muito próximo e isso deixou bastante nós triste nesse momento, né? Eu que tive a oportunidade, acho que último dia de trabalho dele no programa Hora do Povo, no rádio, eu participei de uma entrevista com ele e ele dizia que estavam afastando do trabalho para fazer o tratamento dele e a gente via que ele não estava bem. Mas, por outro lado, a gente via que ele estava bem com Deus. Isto é importante para a nossa vida, que a nossa vida não acaba aqui, ela termina aqui, começa uma nova vida. O advogado Maurício Calisto, além de jornalista e empresário, passou pela política, assumiu vários cargos públicos, entre eles secretário de administração do governo Raupp, além de ex-diretor-geral do Detran. Foi ainda deputado estadual em 86 e deputado federal em 1990. Ele tinha 69 anos e deixa 6 filhos. O velório será na Igreja Metodista Wesleyana, na Rua Paulo Leal, sem horário ainda a ser definido. Olha, é triste. Eu conheci Maurício Calisto em 1982. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei a Rondônia. Eu fui contratado pela Rádio Eldorado, que era de propriedade do irmão do Maurício, o Mário Calisto. E assim que cheguei, a gente logo foi tentando se enturmar com as pessoas daqui. E uma das primeiras pessoas que me recebeu, que me acolheu para conversar, não tinha nada para fazer aqui em Porto Velho praticamente naquele tempo.
E a conversa era de bar mesmo. De tomar cerveja, de comer um sanduíche, um refrigerante, ficar até tarde na rua conversando, porque não tinha muita coisa para fazer. E o Maurício Calixto, sempre muito jovial, muito alegre, não tomava aqueles ares de irmão do dono, não. Era um cara muito simples, pé no chão, de ficar lá no chão da fábrica mesmo. E participava das programações, sempre muito falante, uma facilidade incrível de oratória. Um cara de bom caráter. Eu estou falando isso não porque morreu hoje, não. Porque não iria falar mal, mas também não iria falar. Pulava essa parte. Mas era uma pessoa de extremo bom caráter. O que a Silvia falou aí, concordo com tudo. Aliás, assim que eu aqui cheguei, ele era candidato a deputado estadual. E lamentavelmente não ganhou, ficou na primeira suplência, logo depois assumiu, em 86, me parece, e posteriormente foi candidato a deputado federal. Ele foi eleito deputado estadual em 86, é verdade, e depois se elegeu deputado federal. E dono de uma oratória impressionante. E depois foi advogado, estudava muito, lia muito, falava sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, uma inteligência acima da média, sempre com um sorriso. Eu o chamava de Morrice. Alô, Morrice! Enfim, era o meu jeito de diferenciar o Maurício, de tratá-lo de um jeito diferente, porque ele era uma pessoa diferente. E depois ele se enveredou para o rádio, nos últimos anos. Mais fixamente no rádio. E programa de grande audiência. Sempre com muita credibilidade, sempre com uma palavra de consolo para aqueles que precisavam de consolo, de um abraço, de um ombro amigo. Isso no rádio mesmo. Sempre uma palavra buscando a união, buscando que as pessoas se aproximassem. Não pregava a cisânia no microfone, não. Tinha muito cuidado para não se transformar o programa dele numa fake news. É verdade também. Sim, todo mundo era amigo do Maurício Calixto. Isso era uma unanimidade. E era mesmo. Ah, mas tinha um cara lá que... Bom, isso aí também acontece, porque, né? Ninguém é perfeito. Eu não tenho conhecimento, mas estou até abrindo uma possibilidade. Mas por onde quer que a gente fosse, por onde quer que a gente andasse, por todos os partidos políticos, por todos os tipos de pessoas, de todas as classes, todo mundo adorava o Maurício Calixto, tinha respeito pelo Maurício Calixto. E mais, era um homem extremamente despojado, Meire Santos. Ele não estava muito preocupado com o dinheiro, com o que ele ia ganhar, se ganhou, se não ganhou. O que ele queria é pagar as contas, só. Não tinha nenhuma ambição pessoal. Ele tinha ambição de fazer amigos. E isso sim, o tesouro do Maurício Calixto eram os amigos que ele construiu através dos anos. E eu daqui, eu mando as minhas condolências à família do Maurício, aos filhos do Maurício. Foi meu vizinho ali na vida dos médicos. E é triste. Com 69 anos, ainda não é uma idade para morrer, é uma idade para ficar doente, como é a minha, né? Mas para morrer ainda não. No mundo de hoje não. O cara pode viver muito, mas lamentavelmente não foi possível. Eu daqui rendo as minhas homenagens ao Maurício Calixto, meu amigo de tantos e tantos anos. Sabe, eu nunca tive uma discussão com o Maurício, sabe? A gente tratava de política, discutia sobre política, aquelas coisas todas. Nunca levantamos a voz um para o outro, nunca, até discordamos algumas vezes, mas isso sempre foi no campo assim da conversa mesmo, e já vinha uma brincadeira, porque não dava para ficar sério perto do Maurício. E também não dá para ficar muito sério perto de mim, quando eu estou longe daqui, né? Então era muito prazeroso conversar com o Maurício Calixto. Olha, Maurício, olha, rapaz, tu vai fazer uma falta danada no nosso meio, viu? Olha, rapaz,
Mais um pouco eu ia ficar brabo contigo. Mas não vou ficar brabo não, porque não merece. Mas tu não devia ter deixado a gente agora, bicho. Não era hora disso, Maurício. Logo tu que adorava a vida, a boa vida. Uma pena. Já está lá com o Pai Celestial. Beijo, Maurício. A toda a família. As condolências de toda a equipe do Sistema Imagem de Comunicação.